A região da Franche-Comté, na França, não produz carne de porco em grande quantidade. Com apenas 300 criadores, o destaque por lá é a indústria tradicional de frios e embutidos, como a linguiça de Morteau. Agora você vai conhecer os segredos da fabricação desse produto regional. Um trabalho que movimenta o dia a dia de milhares de pessoas do leste francês. Quase toda a produção de suínos da Franche-Comté é comprada pelos 5 abatedouros regionais, que abastecem os fabricantes de frios e embutidos. Neste prédio funciona o maior deles. De cara dá para ver que a empresa é moderna. Com equipamentos de ponta e centenas de funcionários, o abatedouro recebe e transforma 15 mil toneladas de carne por ano. Assim que vão entrando, as carcaças passam por uma inspeção de veterinários do estado. Em seguida, o funcionário do abatedouro entra em cena com uma espécie de pistola. Com uma agulha e sensores eletrônicos, ela mede a proporção entre gordura e carne. O serviço é feito em todas as carcaças. É que os produtores da região não recebem apenas pelo peso total do porco, como explica o diretor do abatedouro, Bernard Jacquet. O criador é pago de acordo com a quantidade efetiva de carne de cada peça. Quanto mais carne, melhor o pagamento. Agora as carcaças seguem para os cortes. Com serras e facas afiadas, os trabalhadores preparam as peças que serão vendidas para os fabricantes de frios e embutidos. Tem costela, filé, bacon, paleta, pernil e ainda carne picada, gorduras, miúdos, pele, pé. É como diz um velho ditado francês: tout est bon dans le cochon. Traduzindo, no porco tudo é bom, nada se perde. Os porcos daqui recebem muito soro de leite. Isso traz que diferença em relação à qualidade da carne? Com o soro oferecido em boa quantidade, nós temos uma carne mais firme, suculenta e mais avermelhada. O gosto também é diferente, mais marcante. É bem melhor do que a carne de outras regiões da França. Seu Bernard explica que 2 partes do porco são essenciais para fazer a linguiça de Morteau. A carne mais nobre vem da paleta, que é essa peça bonita do dianteiro. E a fonte de gordura é essa manta comprida que recobre o dorso do animal. Para conhecer a receita da linguiça, nós vamos deixar o abatedouro e reencontrar seu Pierre Grézard, fabricante renomado da região, que toca uma indústria com a ajuda do irmão Claude e mais 6 funcionários. Para fazer 1 quilo da Morteau, ele utiliza os seguintes ingredientes: 730 gramas de carne de paleta picada, 270 gramas da gordura, também em pedaços, e ainda 20 gramas de um tempero à base de sal, pimenta e condimentos. Há séculos que essa receita continua a mesma, um exemplo vivo da história e das tradições culturais e gastronômicas da região. Primeiro, os ingredientes são misturados à mão. Depois, um funcionário leva tudo para uma máquina de moer carne. Já moído, o recheio da linguiça segue ainda para um outro equipamento. Ele vai mexendo lentamente, deixando a mistura mais homogênea. Agora o trabalho é encher linguiça. Seu Dani Paquette utiliza a tripa grossa de porco. Tem que segurar aqui, dar 2 nós, cortar e tá pronta a linguiça ideal, firme e bem preenchida. Na sequência, o pessoal da indústria pendura as linguiças prontas numa espécie de varal. Aqui elas vão ficar descansando uma noite inteira. No dia seguinte, o varal é levado para uma câmara fechada, veja só. É o início de uma etapa decisiva, a defumação. Embaixo, um foguinho fraco vai consumindo lentamente a serragem de madeira. A fumaça vai subindo, vai passando entre os produtos, até sair pela chaminé. Simples e fundamental para o sabor da linguiça. No processo de defumação, a linguiça perde umidade e vai se tornando mais firme. E o embutido vai absorvendo o perfume e o sabor da fumaça.
Isso garante aquele gostinho típico da linguiça de Morteau. Um dos segredos dessa fase é a qualidade da serragem. Os fabricantes da Morteau só usam madeira de árvores dos bosques locais. A Franche-Comté abriga 30 fabricantes da linguiça de Morteau como o Seu Pierre. Juntos, eles produzem anualmente cerca de 4.000 toneladas do embutido. Quase tudo é vendido na França, em grandes cidades como Paris ou aqui mesmo na Franche-Comté. Para levar o nome Morteau, essa linguiça só pode ser fabricada nessa região e segundo os critérios de qualidade que você viu, da alimentação dos porcos à defumação. A garantia para o consumidor é o selo de origem concedido por uma entidade oficial. Michel Delacroix preside uma associação de defesa das linguiças da Franche-Comté. Segundo ele, a identidade local do produto deve ser valorizada, tanto por uma questão cultural quanto comercial. Nenhuma região da França ou do mundo pode chamar a sua linguiça de Morteau, só os produtores da Franche-Comté. E essa identidade é a nossa força. Afinal, o nosso produto está ligado a uma história, a uma cultura específica. Assim, a produção regional conquista uma espécie de valor agregado. Isso traz benefícios financeiros para fabricantes e criadores. Esse valor agregado, ligado aos produtos regionais, tem ajudado os produtores a enfrentar uma fase negativa da economia. Para falar do assunto, Laurent Motet nos recebe na sua casa, perto da granja de porcos. Ele explica que os criadores da região sempre tiveram conforto e bom nível de vida. Só que a situação financeira se complicou nos últimos meses. É que a crise internacional atingiu em cheio a França, gerando desemprego e queda na renda da população. A situação, totalmente diferente da do Brasil, provocou redução no consumo de carne e no preço do porco. Atualmente, os criadores daqui recebem o equivalente a R$ 3,50 pelo quilo. Já faz algum tempo que nós estamos em crise, pois o preço pago pelo porco é mais ou menos igual ao custo de produção. Com isso, a nossa margem de lucro desaparece, fica perto de zero. Diante dos problemas, muitos produtores da Franche-Comté acabam consumindo as suas economias ou até fazendo dívidas em banco. Vale lembrar que, diferentemente de agricultores ou produtores de leite, os criadores de porcos não recebem subsídios, nem da França, nem da Comunidade Europeia. Para eles, o que vale são as regras de mercado, daí a importância de uma cadeia organizada, com produtos atraentes e apelo regional. Essa cadeia de frios e embutidos nos diferencia de outros polos de produção. E isso garante preços melhores, principalmente em tempos de crise. E qual a diferença de preço em relação a outras regiões? Nós conseguimos atualmente preços 5 a 10% mais altos do que nas regiões que só pensam na quantidade. E se não fosse esse valor agregado, eu acho que já não haveria mais criadores de porcos aqui na Franche-Comté. Mesmo com problemas, a cadeia produtiva da linguiça de Morteau injeta por ano algo perto de 650 milhões de reais na economia da região. O produto cria empregos, movimenta o comércio, gera negócios, atrai turistas. Nós fomos conhecer um ponto turístico da região ligado à produção de frios embutidos. É um tipo de construção histórica que virou o cartão postal da Franche-Comté. O dono do lugar fabrica defumados desde a juventude. Apaixonado por história, ele resolveu comprar e recuperar uma antiga casa de fazenda, que era usada na produção de presuntos e linguiças. É o seu Noël Miotte. Olá! Essa é uma velha morada do século XVIII. É um bom exemplo do estilo de construção onde as famílias do campo viviam no passado. Eu me lembro que meus avós moravam nesse tipo de casa. Com a ajuda de amigos, parentes, vizinhos, seu Noël transformou a morada em museu. Hoje, aberto ao público, o local abriga uma linda coleção de ferramentas, com direito a rastelo, garfo, furadeira manual. Os objetos domésticos também nos convidam para uma viagem no tempo. Relógio, roca, máquina de costura, louças, moedor de café. Esses objetos são relíquias. Mesmo quando eu me for,
Essas coisas vão permanecer para as outras gerações, mostrando como era a vida séculos atrás. E a maior surpresa ainda estava por vir. Bom, o seu Noel Miotti nos convida agora para conhecer a peça principal da casa, que é a sala de defumação que funciona dentro da cozinha, construída em 1736. Com grelhas de madeira, suportes e produtos sortidos, a velha chaminé continua em plena atividade. Boa parte da produção de seu Noel é defumada aqui. A peça tem formato piramidal e 14 metros de altura. Lá em cima, uma abertura, veja só. No passado, esse tipo de cozinha com chaminé era não apenas o centro da casa, mas o coração da vida familiar. Ao longo do dia, toda a atividade doméstica se passava aqui. Era o reino das mulheres, que faziam sopa, pão, fabricavam queijo, destilavam álcool. E como na época não havia gás ou eletricidade, o fogo ficava aceso o tempo todo. Assim, com fumaça constante, as famílias do campo iam defumando as linguiças, presuntos e outras peças de porco. Segundo o seu Noel, essa defumação tradicional é excelente para o sabor dos produtos. Essa defumação é diferente porque é mais lenta do que num defumador industrial. As peças chegam a passar 6 dias aqui no meio da fumaça. Com isso, o produto vai ficar mais concentrado, mais curtido e vai ter mais gosto. No final da visita, seu Noel nos convida para uma degustação numa mesa bonita, com queijos e vinho da região. Ele explica que, tradicionalmente, a morteau é consumida cozida, de maneira bem simples. E olha como a linguiça pronta fica macia, suculenta. Vamos provar então a linguiça defumada de morteau. Tem o sabor assim marcado da defumação. On sent le bois, n'est-ce pas? Oui, la fumée. Uma delícia, uma delícia. Félicitations, monsieur. Merci. Elle est très bonne. Merci. Com uma cadeia produtiva articulada, a fabricação da linguiça de morteau atravessou os séculos nos campos da França. Mais do que um produto, o embutido se tornou uma espécie de símbolo da história, da cultura e da boa mesa da região. Uma iguaria caipira que movimenta laticínios e criadores, frigoríficos e linguiceiros, comerciantes e defumadores na bela paisagem da Franche-Comté. A linguiça de morteau é vendida essencialmente no mercado interno francês. Exportação praticamente não existe. Nas boas lojas de Paris, o quilo da linguiça não sai por menos de R$ 50.